Bom dia, estamos aqui iniciando nossa gravação da aula de número 8, aliás, número 9, coloquei errado aqui no esquema da aula de vocês. Então, a aula de número 9, a gente vai falar um pouco sobre protestos, notificações, interpelações e ação de despejo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, com você, né, só tem a Sully. Só um aviso aqui no início, antes da gente começar o conteúdo. Novamente eu vou refrisar, né, que eu já falei isso, já tem 2 aulas, eu não vou ficar compartilhando o mesmo link toda semana. Vocês salvem aí, a maioria assiste no computador, eu imagino, então acho que fica até mais fácil salvar como favorito lá e toda a aula, vocês já sabem o horário, acessem, tá? Também não vou ficar aguardando 10 minutos para o pessoal chegar, não. Uns 5 minutinhos eu acho que tá bom aí para quem tiver que entrar e a gente já começa. Hoje é tranquilo, mas tem aula que é mais conteúdo, não tem tempo de ficar esperando todo mundo chegar. Aí quem perdeu o começo, assiste a gravação. Então vamos lá. Bom, são aqui os nossos últimos conteúdos da parte de procedimentos especiais. Depois a gente vai estudar um pouco sobre os juizados especiais, que não são propriamente procedimentos especiais previstos no CPC, mas é uma outra forma de processo, é quase que uma outra justiça separada para causas de pequeno valor, que não tenham tanta complexidade. E deixa eu pegar minha água aqui. Então, para causas que não tenham tanta complexidade, enfim, a gente vai estudar melhor. E, por fim, na última aula, a gente vai estudar sobre execução e execução contra a fazenda pública, que são temas que estão aí no nosso plano de ensino, na ementa. Eu acho que eu já comentei isso com vocês semana passada. Então, de procedimentos especiais previstos mesmo na ementa, são os últimos, tá? Que são processos que a gente vai estudar, processos específicos, né? E agora, daqui para frente, são os últimos conteúdos. Não vão ser processos especificamente falando, mas estão dentro aí da nossa ementa. Então, vamos lá. Protestos, notificações e interpelações. Primeiro, fazendo uma ressalva, grande parte da doutrina nem trata mais, nem traz mais a figura do protesto em si, tá? Só tratam como notificações e interpelações. Por quê? No CPC antigo havia, né, esse nome aqui, protesto. Então vinha dessa forma, protestos, notificações, interpelações. Só que no CPC novo não foi suprimido o protesto, mas de qualquer forma ele vem ainda sendo utilizado e inclusive mencionado no CPC atual. É engraçado porque algumas doutrinas trazem notificações e interpelações, e aí no conteúdo eles trabalham sobre protesto também. Então eu coloquei no título já, porque a gente vai acabar aprendendo. E vou explicar a diferença delas. São formas de comunicação, de cientificação de pessoas, das outras partes, enfim, por N motivos que a gente vai estudar, que não necessariamente se tratam de um, como que eu posso dizer, não são procedimentos cautelares, como vinha sendo trazido nos códigos anteriores. Eles são procedimentos de jurisdição voluntária, tá? Não tem um processo em si, né? O processo vocês devem ter visto já em TGP, que ele precisa de alguns requisitos para formação. Então, é a propositura de uma inicial, devidamente instruída, a citação da outra parte, e essa parte vem compor o polo passivo do processo, e aí o processo vai se desenvolvendo. Nesse caso de procedimento de protesto, notificação e interpelação, não existe um processo propriamente dito. É um procedimento que é utilizado, só que ele é de jurisdição voluntária
e ele não admite nem contestação, né, da outra parte. Em alguns casos, vocês vão ver que tem alguma possibilidade ali de manifestação, mas é bem difícil. E o juiz, ele nem decide nada no processo, porque isso daqui é a mera manifestação de vontade da parte que está ajuizando esse protesto, notificação ou interpelação. É só uma manifestação de vontade em face da outra parte ou de uma sociedade. Então vamos falar de cada uma delas, que aí vocês entendem um pouco melhor. A notificação, ela é conceituada lá pelo CPC no artigo 726 e diz o seguinte, a doutrina, né, traz também que ela permite a quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outra pessoa, sobre assunto juridicamente relevante, dar ciência de seu propósito às pessoas participantes da mesma relação jurídica. Então, toda aquela pessoa que quiser se manifestar formalmente, né, de forma judicial, inclusive, perante alguma outra pessoa, por conta de alguma relação jurídica, ela pode se utilizar da notificação. Então, a notificação é mesmo uma cientificação, né? É dar ciência a outra pessoa. Então, é notificar, né? O nome já é até intuitivo. Então, por exemplo, existem duas pessoas que compraram um imóvel, né? Então, elas são promitentes compradoras. Na verdade, elas prometeram, né? Elas firmaram um compromisso de compra do imóvel. Então, tem os promitentes compradores de um lado e o promitente vendedor de outro. Uma delas, desses compradores, decide desistir do negócio. Então, ele propõe uma notificação judicial em face do outro promitente comprador e do vendedor para realmente notificar de forma judicial, com todas as formalidades, as outras partes da sua desistência. Enfim, por qualquer motivo. Isso não quer dizer que ela vai se eximir das responsabilidades pela desistência do negócio, mas ela vai se eximir sim da questão de qualquer prejuízo que possa ser causado, que poderia ser causado por ela não ter feito a comunicação dessa desistência do negócio. Na prática, as pessoas não têm uma distinção muito clara entre notificação e interpelação, que a gente vai falar já. Então, a maioria utiliza esse termo aqui, notificação, para quase tudo. Então, você tem que notificar alguém para que ela seja constituída em mora de alguma obrigação que não tenha um prazo certo, que, na verdade, ao que tudo indica, seria uma interpelação. Mas a notificação em si é só essa comunicação da vontade. Pode existir também a hipótese, vocês viram daqueles casos de obrigatoriedade do cônjuge estar no polo ativo ou passivo, né? Estar em litisconsórcio nos casos de ações que disputam direitos reais de bens imóveis. Então, se a pessoa for casada, principalmente no regime de comunhão parcial de bens, ela tem que estar em litisconsórcio ou ao menos dar anuência, né, para essa ação. Se por um acaso uma dessas pessoas, né, um dos cônjuges, não quiser anuir com a ação judicial, né? Pode ser que as pessoas sejam casadas, mas estejam separadas de fato, enfim. Então, a pessoa talvez nem tenha aquele contato com o outro. Então, para se eximir de qualquer responsabilidade, ela pode ajuizar uma notificação judicial e dizer que não concorda com a ação que está sendo proposta, tá? Que não dá anuência, não dá a outorga uxória ou marital, né, que seja. Então, nesse caso, pode ser uma possibilidade de notificação também. Tá manifestando a sua vontade de forma judicial. Isso daqui tudo pode ser feito de forma extrajudicial, tá? Só que o foco da aula aqui é a via judicial. Então, como que faz via extrajudicial? Você pega, faz uma carta e manda por correio com AR para a pessoa. Então, ela vai receber, você vai ter o comprovante de recebimento e aquilo já vai ser apto ali para você considerar a pessoa notificada. Tem diferença da via judicial? Basicamente não.
Você pode evitar qualquer discussão sobre a validade dessa notificação fazendo pela via judicial, porque, em tese, estaria sendo feito tudo conforme a lei e tudo mais. Mas nada impede de fazer pela via extrajudicial também, se você obedecer todos os requisitos certinho. A interpelação, de outro lado, ela nada mais é do que, ainda no caso lá do 726, quando a pessoa precisa interpelar, né, fazer com que alguma outra pessoa que tenha relação, alguma relação jurídica com ela, faça ou deixe de fazer o que o requerente, né, quem está entrando com a interpelação, entenda ser seu direito. Então, interpelar é isso. Você vai fazer para que alguém faça ou deixe de fazer, né, o que o requerente entenda por ser seu direito. Então, essa ocorre nos casos de obrigações. Obrigações de fazer, de pagar, de entregar alguma coisa. Então, para isso seria uma interpelação. Se você quer fazer com que a obrigação seja cumprida, né, você tem que ajuizar uma interpelação. Por exemplo, as partes pactuam uma obrigação sem um termo, né, ou seja, sem um final certo para o cumprimento. Vamos dizer que seja de forma oral, não tem um contrato escrito, né? Quando tem contrato escrito, geralmente coloca tudo certinho. Mas pode ser uma obrigação, uma compra e venda, né? Vamos pensar num negócio aí bem cotidiano mesmo. Vai comprar um carro, né? A pessoa vai, é que hoje o carro ainda, até para transferir lá a documentação, geralmente se exige o recibo de pagamento, né? Mas vamos pensar nessa hipótese mesmo. Comprou um carro e, e a pessoa, vamos pensar que elas combinaram ali entre si, não tinha nenhuma testemunha, nem nada, nem um registro, combinaram de fazer o pagamento daqui 30 dias. Só que chega os 30 dias, a pessoa não paga, né? A pessoa não paga e aí você cobra, não resolve. Aí qual que seria a saída, né? Você ajuizar uma interpelação ou enviar pela via extrajudicial, né, a cartinha, ajuizar uma interpelação para que você constitua aquela pessoa em mora. Então, para que isso, né? A partir do momento que ela for interpelada, ou seja, que ela tiver ali ciência de que ela tem a obrigação de pagar, né, ou enfim, de fazer também, se for o caso, mas nesse caso de pagar, tem a obrigação de pagar, que ela vai ter a ciência de que ela tem que pagar. Você dá um prazo, por exemplo, 15 dias. Então, daí 15 dias, ela sabe que a partir dali ela está em mora, ou seja, ela já vai estar sendo sujeita a um processo, vai estar sujeita a pagar alguns juros, alguma coisa de atualização monetária, tá? Então, é para isso que serve, geralmente. Por exemplo, num caso desse que você só pactuou, você e a pessoa, não tem comprovação alguma do negócio, como que você vai provar para entrar com um processo judicial? Que você fez o negócio, que a pessoa realmente atrasou, né? Como que você prova? Se não tem documento, não tem nada. Isso costuma ocorrer, tá? Às vezes a pessoa tá lá, do nada negocia um carro ali, né? Ou alguma outra coisa, enfim, qualquer coisa de compra e venda, né? Que é bem cotidiano. Então, não tem prova, não tem ninguém para testemunhar ali, e você já corre o risco de sofrer algum prejuízo, né? Porque você não consegue provar nada. Então, para evitar algum problema, já faça a interpelação, né? Interpelação é para isso, para que alguém faça ou deixe de fazer o que o requerente entende como seu direito. No caso aqui é o pagamento, né? Poderia ser a entrega do veículo, se fosse o caso, a outra parte, né? Então, entendo que é para isso. Aí passou esse prazo que você deu na notificação, aliás, na interpelação. A pessoa não cumpriu com a obrigação, aí você pelo menos já tem uma prova, né? Olha, até tal prazo ela não cumpriu a obrigação. Aí pode entrar com uma ação judicial para pedir os seus direitos. Já o protesto,
ele ocorre, como eu disse para vocês, não está expressamente previsto ali os seus casos na lei, no CPC, mas a doutrina vai conceituar ele como sendo o seguinte: ele é utilizado para conservação ou ressalva de direitos, que seria o protesto. Então, toda vez que você precisar de alguma forma se resguardar de alguma situação ou de algum caso que possa te afetar, que possa causar algum dano ou alguma lesão a direito seu, seria por meio de um protesto. Então, por exemplo, um engenheiro que elabora um projeto e nota que o construtor não está seguindo o seu plano técnico. Qual que é a via? Ele interpor ali um protesto pela via judicial ou extrajudicial, como eu falei, né? Interpor esse protesto para dar ciência para o construtor. Falar, olha, o projeto é assim, assim, assado, não está sendo cumprido, então a pessoa já fica ciente de que todo e qualquer dano, toda e qualquer responsabilização que decorra daquela inexecução, né, ou daquela execução de forma errada, vai decorrer de responsabilidade do construtor, de quem fez errado, já que o engenheiro civil aqui nesse caso, ele já protestou, ele já mandou essa notificação, né, que não deixa de ser também, mandou essa notificação para o, o construtor, e aí se ele descumprir, é por conta e responsabilidade dele, tá? Então é claro que vai envolver também, porque o engenheiro ele pode muitas vezes dispensar esse construtor, né, se ele tiver poderes para isso. Então, vai envolver muitas coisas. Mas ele pode fazer esse protesto para que ele se resguarde, né, dizendo que ele avisou, né? Ele avisou que estava errado. A pessoa fez porque assumiu os riscos, no caso do construtor. Também pode ser utilizado para interromper prescrição. Vamos imaginar que você precise ajuizar uma ação de cobrança e já está com o prazo quase terminando já, o prazo prescricional. E aí vai depender de cada obrigação, né? Mas vamos supor que o prazo seja de 5 anos. Você vai ter esse prazo já terminando até você fazer essa ação e tudo mais, pode ser que demore um pouco. Então você vá até o cartório ou pela via judicial, porque o protesto ele é mais rápido. Você só precisa de uma petição ali mais simples e nem tantas provas, né? Então é uma petição bem mais simples. Você ajuiza e aquilo interrompe a prescrição, tá? Da mesma forma que o despacho inicial do juiz também, a propositura da ação, também interrompe a prescrição. O protesto contra a alienação de bens, que é o mais comum, tá? Ele ocorre, inclusive, já por determinação judicial, nos casos de cumprimento de sentença, quando a pessoa fizer o requerimento, teve a condenação da pessoa a pagar, vamos supor, pagar uma quantia em dinheiro. A pessoa não cumpriu no prazo estabelecido, a sentença ela pode ser utilizada como protesto judicial, para protesto judicial. Então, o credor vai e requer para o juiz uma certidão ou que o próprio juiz oficie o cartório para que faça o protesto. Então, vai ser protestado, né, o nome da pessoa e ela vai ficar com restrição lá no cartório. Isso é uma via bem eficiente também para receber créditos, né? Porque tinha até o professor que brincava, né? E falava, quer receber crédito, suja o nome da pessoa, que ela não vai poder mais fazer compra parcelada nas Casas Bahia, nem nada. Aí ela vai dar um jeito de pagar. E é uma verdade, né? A pessoa ela fica muito restrita. Por mais que você tenha uma sentença, um cumprimento de sentença, uma execução em andamento, por vezes não chega a forçar tanto a pessoa ao pagamento, né, ao cumprimento da obrigação. Mas se você tiver uma restrição no nome da pessoa, isso vai atrapalhar ela de um tanto que, a depender, se ela realmente tiver condições e vontade de fazer o pagamento, ela vai pagar. A pessoa não vai poder mais fazer compra, não vai ter crédito. Compra ela pode, né? Se pagar à vista ali, ninguém vai ficar consultando, mas agora, parcelamento, comprar por meio de crédito, essas coisas, vai atrapalhar muito.
Então, o protesto ele é muito eficiente nesses casos. Então, é uma forma também, né? Só que aqui já é um pouco diferente do procedimento que a gente vai falar agora. Nesses casos, como eu disse para vocês, o juiz não exerce nenhuma função decisória. Ele não vai julgar se existe ou não a dívida, ele não vai julgar se, se a pessoa está correta ou não. Ele vai somente dar o encaminhamento procedimental ali dessa notificação, interpelação ou protesto, para que a outra pessoa tenha ciência. É só isso. Então, ele somente, a única coisa que ele vai verificar é se pode haver prejuízos indevidos ao requerido. Pode ser que a pessoa está ajuizando alguma desses instrumentos aqui para prejudicar a outra parte, de forma indevida, né? Se você estiver exercendo o seu direito, não tem problema. Agora, se você estiver abusando, aí já é uma questão a ser verificada. Então, acho que depois tem aqui. Deixa eu ver se eu coloquei mais para baixo. Ah, tá, eu coloquei aqui. Então, só para... eu coloquei de forma mais geral aqui, depois eu vou explicar quando isso vai ocorrer, né? Então, se o juiz verifica que vai haver prejuízo indevido, ele pode indeferir a, essa inicial de protesto, notificação ou interpelação. Aí sim vai haver uma sentença, tá? Mas só isso. No caso de procedência, de tiver tudo certo, só vai dar um despacho lá, uma decisão, e depois o processo já segue para essa cientificação, para essa notificação, como a gente vai falar já já. Em relação à competência, é preciso salientar aqui que ela obedece, né, em regra, o local de domicílio daqueles que serão notificados ou interpelados, ou protestados, né? Então, em regra é isso. Pode variar? Pode. Vamos pensar que envolva menores, aí a competência já pode vir para o foro do domicílio do menor, tá? Então, depende muito, mas em regra é do domicílio daqueles que serão notificados, interpelados, protestados, tá? Vamos falar um pouco sobre o procedimento, então, como que funciona essas três vias aqui que a gente comentou. É um procedimento único, ou seja, não tem muita diferença de um para outro. Basta que você ajuize aqui que entre protocolo uma inicial, expondo os fatos e os fundamentos de forma bem sucinta. Não precisa, como eu disse, explicar a origem da dívida ou da obrigação. É claro, você também não vai fazer algo tão sucinto de uma página, né? Você tem que minimamente explicar ali o que você pretende. Mas não precisa ficar justificando e comprovando tudo, né? Basta que você comprove aqui a sua legitimidade e o seu poder aqui, os fundamentos para que você entre com a notificação, interpelação ou protesto. Então, basta que comprove o cabimento desses casos. Então, deferida essa inicial, vai ser intimado o requerido, não é uma citação, tá? E aqui tem diferença. A citação, geralmente, se a pessoa não cumprir, ela vem, na verdade, com um ônus, né? Que é a possibilidade de contestação, quando ocorre a citação, que é o primeiro ato ali de chamamento da pessoa ao processo, né? Da parte contrária. Então, se a pessoa não cumprir naquele prazo, e fizer a contestação, ela vai ser considerada revel, vai ser presumido verdadeiro os fatos da inicial, tudo mais que vocês já estudaram. A intimação, ela não vem com esse ônus aí de qualquer questão para o requerido, basta que ele seja intimado daquilo cientificado, né? Não vai ter qualquer prejuízo para ele. A única coisa é que ele vai tomar ciência do que está se passando naquele procedimento lá no fórum, tá? Não tem nenhuma possibilidade ali de resposta, ele não precisa se manifestar naquele processo, tá? Não há essa necessidade. Até porque, como eu disse, é um procedimento de jurisdição voluntária que só busca essa entrega, essa cientificação das informações, da vontade,
se for o protesto, né? De alguma forma resguardar o direito da pessoa. Não tem necessidade de decidir quem tem a razão, quem não tem, por conta de outra ação que pode ser proposta. É cabível ainda o requerimento de publicação de edital. Para quê? Pode ser que você precise da ciência, da sua vontade, da sua manifestação, ou aqui é mais comum nos protestos, né? Para toda a sociedade, para terceiros. Então, pode ser possível a publicação de edital para dar conhecimento a terceiros, tá? Quando é um processo entre duas pessoas ali, é muito difícil alguém de fora da relação ficar sabendo, tá? Só se pesquisar o nome mesmo. Agora, quando tem a publicação de um edital, em tese, todas as pessoas estranhas àquela relação poderiam ter conhecimento, porque o edital é público. Então, pode ser um caso aqui também. É indispensável que o requerente, nesse caso, ele prove a existência do direito e a necessidade do edital para preservar tal direito. Então, vamos pensar nos casos de protesto, né? Protesto judicial. A pessoa está tentando vender um imóvel, alguma coisa, e você tem alguma obrigação para receber ou alguma dívida, enfim, contra aquela pessoa. E você vai e faz esse protesto justamente para que a pessoa não realize a alienação sem antes saldar a dívida, né? Vai impedir? Não vai impedir, geralmente, mas isso vai fazer com que, e vai dar fundamentos para você futuramente ajuizar uma ação de anulação do negócio jurídico, tá, por fraude contra credores, que eu acho que eu já até mencionei algo para vocês. Então, por que que é tão difícil hoje ajuizar essa ação de fraude contra credores, né, de anulação do negócio jurídico? Porque é difícil você comprovar a má-fé do terceiro, né? Você até pode ajuizar o processo, só que é muito difícil comprovar a má-fé, porque às vezes, se, por exemplo, vamos supor que a penhora não foi averbada lá no imóvel ou no registro do veículo. No caso de protesto, ele é cabível justamente para isso, né? Um dos principais casos. Você dá ciência a terceiros de que existe uma dívida, de que a pessoa tem alguma obrigação para cumprir. Então, se a pessoa adquirir o imóvel que tiver um protesto averbado lá na matrícula do imóvel, ela não vai poder alegar desconhecimento daquilo. Então, é por isso que é importante. Quando for entrar, antes de entrar, na verdade, com uma ação judicial, se você conseguir fazer esse protesto, ou no momento que entrar com a ação judicial, pegar uma certidão, averbar que existe o processo, pelo menos, você consegue se resguardar, né? E evitar que, eventualmente, algum terceiro, mesmo que saiba, que ele alegue que não saiba. Então, o protesto ele é importante por isso. Então, você teria que, no caso de publicação de edital, que comprovar a necessidade de um edital realmente para dar ciência a toda a sociedade que aquela pessoa tem alguma dívida, alguma obrigação para cumprir e qualquer pessoa que fizer algum negócio ali pode estar sujeita, né, a uma anulação, se for o caso. Vamos supor que a pessoa está vendendo bens para não pagar a sua dívida. Então, é caso depois de anulação do negócio jurídico. Existem também casos em que o requerido será previamente ouvido, que são aqueles casos de que o juiz suspeita de que a notificação, a interpelação ou protesto vá ferir aqui algum direito de terceiro, de forma indevida. Então, aqui, se houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito, tá? Então, ele, não sei, ele pode tentar coagir, por exemplo, né, a pessoa a não celebrar um negócio jurídico, né? Existem pessoas que enviam notificações ou protestos para o tabelionato de notas ou para o cartório dizendo, né, lá, olha, que vai ser responsabilizado se for feito um negócio jurídico, enfim, que aquela pessoa tem alguma dívida.
Mas isso nem sempre ocorre, né? Na verdade, existem hipóteses bem mais restritas ali de responsabilização das pessoas nesses casos. Mas a pessoa pode buscar algum fim ilícito. Vamos supor que o seu devedor ali, ele tem mais patrimônio para te pagar, mas você está buscando prejudicar ele, fazer com que ele não celebre um negócio jurídico, uma venda, por exemplo, que vai ser muito lucrativo para ele, por meio de um protesto. Você vai, protesta e manda expedir um edital, aí o comprador vê aquilo, fica com medo de ser atingido depois por uma ação ou algum processo que vá prejudicá-lo ou desfazer o negócio jurídico, e ele não desiste da compra, né? Isso daí pode ser um fim ilícito. Então, é por isso que o juiz tem que averiguar. Se houver suspeita disso, ele pode ouvir a outra parte primeiro, tá? Antes de deferir aqui a medida. E também, se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público, tá? Notificação, protesto, o que seja, tá? Em registro público, que foi o que eu disse para vocês. A pessoa entra e requer que seja averbada lá no cartório de imóveis, na matrícula do imóvel da pessoa, a existência de uma notificação, de um protesto, tá? Justamente para dar ciência a terceiros. Nesse caso, aí sim tem que ouvir a outra parte primeiro, antes de ser deferida a medida. Só também. Além disso, como eu disse para vocês, não tem possibilidade de defesa do executado, não, né? Do requerido nesse tipo de procedimento, tá? Como é jurisdição voluntária, ou seja, é da própria vontade e faculdade do requerente, a outra parte não vai entrar no polo passivo da ação, tá? Não é contenciosa, não tem briga ali naquele processo. Então, nesse caso, não tem possibilidade de defesa por parte do requerido. Então, nessa hipótese, se a pessoa se sentir injustamente aqui afetada, né, ela pode ajuizar, né, impetrar um mandado de segurança quando essas deliberações judiciais forem abusivas ou ilegais. Então, vamos pensar num caso como esse, né? Manda que espeça edital ou averbe aqui a notificação, o protesto em registro público, se de alguma forma aquela pessoa se sentir lesada, né, realmente tem que comprovar também, né? Não é só pelo fato dessa situação ocorrer que vai justificar que vai ser ilícita. Porque a lei prevê a possibilidade. Então, somente no caso de abuso ou ilegalidade. Aí pode impetrar mandado de segurança contra a decisão que foi proferida. É o único meio de defesa aqui, tá? E, além disso, não existe sentença. Acho que eu já comentei também. A não ser se ocorrer aqui o indeferimento da inicial. Então, o juiz verificou que a inicial não possui os requisitos, ou, enfim, por algum motivo vá prejudicar ou está buscando algum fim ilícito, ele pode indeferir essa inicial e aí vai ser por sentença. Mas do resto, pessoal, não é caso de sentença, não vai ter decisão do juiz. Quando o processo termina, ele vai ficar à disposição do requerente, né, no caso de processo físico. O requerente poderia ir lá no fórum, buscar esse processo, levar embora para casa, ou no caso de processo digital, eletrônico, o juiz vai intimar, né, a pessoa do término do processo. Se nada for requerido num determinado prazo, o processo vai para o arquivo do fórum. Então ele fica arquivado, né, vai ser baixado, não vai mais tramitar, e só. Não tem decisão que põe fim ao processo, como nos outros que a gente estuda. Tudo bem? Vocês entenderam aqui esses casos confusos? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. O Alan chegou agora, então depois você assiste o início da aula. Vamos falar então, pessoal, da ação de despejo, que aqui é bem importante também, tá? Essas questões aqui a gente quase não utiliza no meio prático, tá? A via judicial, a notificação, a interpelação e protesto. É mais via extrajudicial mesmo que a gente manda para ter mais celeridade, né?
Então, a gente pega, faz uma notificação, uma interpelação lá em casa mesmo, no escritório, imprime, assina, manda por correio com AR. Então, para cientificar que a pessoa recebeu mesmo. A não ser que tenha necessidade de publicação de edital, né, para dar conhecimento a terceiros, de ser averbado lá no cartório, aí já tem que ser via judicial. Mas, via de regra, não tem tanta necessidade. Já a ação de despejo ela é bem comum, então é importante que vocês tenham uma certa atenção para esses casos aqui que a gente vai falar. Ela está prevista na Lei do Inquilinato, na Lei 8.245 de 91. Então, não é no CPC, tá? É um procedimento especial fora do CPC, mas que também é especial porque ele destoa um pouco aí do procedimento comum, que é o padrão, né? Então, nesses casos, a Lei do Inquilinato ela vai regular todas as relações entre locatário, locador e locatário, aliás, locador e locatário, todas essas relações que envolvam aluguel de algum imóvel, alguma coisa, a lei do inquilinato vai regular e vai dispor, tá? É a lei específica que vai prevalecer aí sobre a lei mais geral, que é o CDC, aliás, que é o CPC, e o Código Civil. É claro que se aplicam de forma subsidiária, se for o caso, mas a primeira coisa é olhar essa lei aqui. Então, vamos pensar aqui nas hipóteses, né, de despejo. Vai ocorrer, vocês vão ver que existem várias possibilidades, mas primeiro pressupõe a relação de locação de algum imóvel, né? Então, se não tiver locação, não tem como ter ação de despejo. Então, locação é sempre quando alguém proprietário ou que pelo menos tenha o uso e o gozo daquele imóvel aluga, né, cede a uma terceira pessoa mediante uma contraprestação, que seria o pagamento do aluguel, por um determinado tempo, tá? Ou por prazo indeterminado, se for o caso, mas geralmente já tem um prazo especificado no contrato, tá? Então, esse contrato de aluguel, seja ele oral ou seja ele escrito, ele tem algumas possibilidades de extinção, que a gente vai falar já já. Mas, em regra, a gente vai falar sobre a extinção pela falta de pagamento, tá? Que também é bem comum e é o que vai dar aqui, na maioria das vezes, motivo para uma ação de despejo. A competência para essa ação, para esse processo, ela ocorre no local do imóvel, tá? Salvo se tiver uma eleição de foro no contrato de aluguel. Então, via de regra, a ação de despejo ela ocorre, ela deve ser proposta na localidade do imóvel. Então, se o imóvel se localiza em Dourados, a ação de despejo tem que ser proposta aqui. Não importa onde as partes residam. Como eu disse, a não ser que haja eleição de foro, por exemplo, as partes convencionam que o foro para decidir as questões do aluguel será em Campo Grande, tá? E o imóvel está aqui em Dourados. Aí sim, mas no geral já se coloca o local do imóvel mesmo. Em relação ao valor da causa, aqui tem que ter atenção a um detalhe, que a lei do inquilinato já diz que o valor deve corresponder a 12 meses de aluguel, que são vigentes na data do ajuizamento da ação. Então, vai entrar com uma ação de despejo, o valor da causa deve corresponder a 12 meses de aluguel. Não é o valor da prestação vencida, tá? Apesar de que você pode, eu devo ter anotado aqui em algum local, aqui embaixo, você pode cumular, ou seja, juntar o pedido de despejo com cobrança. Aí o que acontece? O pedido de despejo, a lei diz que tem que ser o valor aqui de 12 prestações. O valor da cobrança, né, quando é ação de cobrança, geralmente a gente coloca o valor que a pessoa deve. Então, fazendo aqui uma analogia ao disposto no CPC, quando existem pedidos de forma acumulada, né, enfim, mais de um pedido, o valor da causa deve corresponder à soma deles. Então,
primeiro aqui ao despejo são 12 prestações do aluguel, a cobrança vai ser o valor da cobrança, né? Que a pessoa está devendo. Então, seria os 12 meses e mais o valor da cobrança, se for uma ação de despejo com cobrança dos aluguéis, tá? Só para vocês entenderem. Como eu já mencionei, são várias as possibilidades de o contrato de locação ser extinto. Ele pode ser extinto por um vício do negócio jurídico, pode entrar com uma ação de anulação desse contrato, enfim. Ele pode ser extinto pela falta do pagamento, pelo descumprimento de alguma obrigação contratual, pode ser extinto pelo término do contrato, né? Simplesmente acabou o contrato, acabou a relação ali entre as partes. Então, são várias as possibilidades. E cada uma delas aqui vai gerar alguma consequência, mas se a pessoa, por exemplo, terminou o contrato, ela não saiu do imóvel, pode ser um caso de ação de despejo. A pessoa deixou de fazer o pagamento, que é descumprir a obrigação, é caso de ação de despejo também. Então, várias possibilidades nesse caso. Se o vínculo se extinguiu antes da ação, ou seja, antes do processo, a ação ela é somente reipersecutória e executível. O que que significa, né? Reipersecutória é aquela ação que busca a coisa em si. Então, o contrato de locação terminou e a pessoa não saiu do imóvel, terminou o prazo do contrato e a pessoa não saiu, a ação ela é reipersecutória, ou seja, eu só busco o imóvel, eu quero a entrega do imóvel, tá? E executiva, né, que eu busco realmente forçar a saída da pessoa. Já se o vínculo, né, da relação de contrato, ele termina, calma aí, ele termina por conta de um descumprimento obrigacional, por exemplo, a pessoa deixa de pagar aluguel, a sentença ela é constitutiva e condenatória. Por quê? É com a sentença que o contrato vai terminar. Então, a partir do momento que o juiz der a sentença condenando a pessoa a sair do imóvel e vai resolver aquela situação, né, vai resolver o contrato, vai extinguir aquele contrato, porque a pessoa descumpriu a obrigação. Então, nesse caso de descumprimento obrigacional, a sentença ela é constitutiva e condenatória, porque o contrato ele vai terminar a partir do momento que tiver sentença, tá? Então, enquanto não tiver sentença, ele não termina efetivamente. Agora, veja a diferença desse caso, né? O vínculo ele se extinguiu pelo término do contrato. Então, deu o prazo, acabou. Não precisa de uma sentença para isso. Agora, no caso de descumprimento obrigacional, precisa. O juiz tem que declarar que aquela situação não mais existe, tá? E condenatório por quê? Vai condenar a pessoa à saída do imóvel e também, eventualmente, ao pagamento dos aluguéis. E ela também tem força executiva, porque a sentença de uma ação de despejo, ela não precisa nem mesmo de um cumprimento de sentença. O juiz já no momento, depois que der a sentença, ele já pode expedir o mandado da ordem de despejo, tá? Como legitimado ativo, né, quem pode propor a ação está o locador ou quem o sucedeu. Ou seja, se o locador estiver ali em pessoa, ele pode propor o processo, ou se for um herdeiro, pode ser que ele tenha falecido, né, o inventariante do processo, tudo mais, pode propor. E legitimado passivo, quem pode sofrer aí o despejo, está o locatário e quem mais se acha no prédio. Por vezes o locatário subloca aquele prédio, aquele imóvel, então a ação vai ser proposta aí contra quem estiver no prédio, tá? Em relação ao procedimento, é bem tranquilo também, não tem muita complicação, tá? Não sei se até vocês já tiveram algum contato com esse tipo de caso, mas vocês vão ver que não é tão difícil. A inicial ela deve vir acompanhada, além daqueles requisitos padrões, de provas da locação. Ou seja, você precisa provar que você é o locador, que você tem legitimidade para entrar com o processo,
Se tiver contrato escrito, ele tem que estar no processo também, tá? Não precisam ser necessariamente escritas as provas, mas tem que ter alguma prova. Então, se não tiver prova escrita, você vai ter que pedir alguma forma de audiência, de depoimento de testemunha, enfim. Mas, no geral, a gente tem contrato, né? Principalmente quando envolve imobiliária, essas coisas, sempre faz contrato. Então, as provas têm que ser trazidas na inicial. Existe a possibilidade de cumulação do pedido com a cobrança, que eu já comentei com vocês. Então, você pode tanto pedir o despejo quanto a cobrança dos aluguéis, tá? Não precisa, apesar de ter algumas divergências também na doutrina, não precisa. O objetivo da lei era garantir a pessoa, né, o locador, essa possibilidade de aproveitar o processo, né, de entrar com o mesmo processo que resolva toda a situação. Além disso, pode existir, e aqui é bem importante lembrar, medida liminar, tá? O que que é isso? É o juiz, de cara no processo, já deferir a ordem de despejo, tá? Com prazo, é claro, né? Mas já de início, sem nem mesmo ouvir a outra parte. E aí ocorre em algumas possibilidades que estão lá no artigo 59. Deixa eu compartilhar outra tela aqui para a gente fazer a leitura. No artigo 59 da Lei do Inquilinato. Aqui. Vai dizer, né, que terá um rito ordinário, né? E aqui o parágrafo 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada a caução do valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Ou seja, o juiz pode deferir o despejo imediato em 15 dias, né? Imediato porque não se escuta a outra parte. Pode deferir esse despejo no prazo de 15 dias, nesses casos que a gente vai estudar, e também a parte, a pessoa que locou o imóvel tem que prestar caução equivalente aqui a 3 meses de aluguel, caso, né, haja algum prejuízo, algum dano à outra parte que depois venha a reverter essa decisão, enfim. Então é por isso que ela tem que prestar caução, tem que depositar o valor de 3 meses de aluguel. Bom, primeira hipótese, são várias aqui. Por descumprimento do mútuo acordo, um contrato, né, celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado prazo mínimo de 6 meses para desocupação, contando da assinatura do instrumento. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa firmou o compromisso e o contrato, e foi fixado no contrato um prazo de 6 meses para desocupação do imóvel. Nesse caso, passou 6 meses, né? E a pessoa não desocupou o imóvel, aí somente quando foi ajustado, né, esse prazo de 6 meses. Passou 6 meses, a pessoa não saiu, aí o juiz, a pessoa vai entrar com ação de despejo, né? Até porque aqui era o prazo contratual da pessoa permanecer no imóvel até ela poder desocupar. Passou esse prazo, aí ela já não pode mais ficar. Então pode ser deferida a liminar para que desocupe em 15 dias. 2. O disposto no inciso 2 do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho, sendo ela demonstrada em audiência prévia. Nesses casos, vai dizer o seguinte, né? Esse artigo aqui, o inciso, ele tratam da questão de locação vinculada a contrato de trabalho, que, no caso de término, são aquelas empresas que alugam imóveis e dão para os funcionários, que às vezes são de fora. Então, se terminou o contrato de trabalho, a empresa, obviamente, não vai deixar a pessoa morando nesse imóvel dela para sempre, né? Então, ela tem que comprovar que houve a rescisão do contrato de trabalho e, nesse caso, pode deferir aqui a liminar também para que haja o despejo em 15 dias. 3. O término do prazo da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. São aqueles casos, por exemplo, de pessoas que alugam uma casa na praia ou em alguma cidade turística para ficar uma temporada. Vai passar férias,
vai passar o carnaval, enfim. Deu o prazo de saída, a pessoa não sai, ela pode, o locador, né, pode ajuizar o processo aqui de despejo, né, ação de despejo. Se ele ajuizar em até 30 dias depois do término desse contrato, ele pode pedir a liminar. Se passar de 30 dias, aí já não pode mais. Claro que ele vai fazer o despejo, só que não vai ser por medida liminar. Vai ter que aguardar até o término do processo. 4. A morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso 1 do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei. Então, aqui, o locatário falece, que é a pessoa que alugou o imóvel, e ele não deixa nenhum sucessor legítimo, nem um filho, nem um cônjuge, nem nada, tá? E, e aí, sei lá, ficam pessoas, fica um amigo dele, fica pessoa totalmente estranha lá naquele imóvel. Nesse caso, também é autorizado aqui a medida liminar de despejo. 5. A permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação celebrada com o locatário. Como eu disse, né? O locatário, quem aluga o imóvel, aliás, quem aluga, né? Não sei se ficou confuso isso. O locador tem o imóvel, quem é o proprietário do imóvel e aluga para outra pessoa. O locatário é aquele que paga o aluguel. Nesse caso, o locatário ele pode, se o contrato autorizar, sublocar o imóvel. O que que é isso? Ele aluga e, não sei, por algum motivo ele saiu do imóvel, só que para ele não descumprir o contrato, ou, enfim, talvez ele quer até ter algum lucro naquilo, ele subloca, ou seja, ele aluga de novo o imóvel, que não é dele, né, mas ele tem o direito ali de permanecer no imóvel por conta do contrato que ele tem. Então ele subloca para um terceiro esse imóvel que ele paga o aluguel, né? Nesse caso, se o contrato principal ali de locação, ele é extinto por algum motivo, a, o sublocatário ele também vai ter que sair do imóvel, né? Já que a obrigação a relação jurídica ali é entre locador e locatário. Esse sublocatário, ele se sujeita aqui ao contrato, ao primeiro contrato, né? Então, terminou esse primeiro contrato de locação do locatário e do locador originários, o sublocatário ele tem que sair do imóvel. Nesse caso, pode ser deferida a liminar também. 6. O disposto no inciso 4 do artigo 9º, havendo necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Pode ser o caso de que o poder público faça uma intimação da, da pessoa que é o proprietário do imóvel para que ele permita algum reparo, ou que ele faça, né, reparos, né, no imóvel, enfim. Sabe aqueles imóveis que são afetados muitas vezes por algum deslizamento de terra, alguma coisa que deixa vários imóveis afetados e a prefeitura vai e informa que eles estão impróprios para o uso, né? Estão interditados por vezes e vamos pensar que um imóvel seu foi afetado. A prefeitura vai e te notifica, fala, olha, você tem um prazo de tanto tempo para fazer os reparos, sob pena dele ser interditado aí para uso. Então, você tem que reparar o imóvel, é algo urgente. Então, nesse caso, é uma possibilidade de solicitar aqui a antecipação da saída do locatário do imóvel. Se ele não sair ou recusar, né, a saída ou então a consentir com esses reparos no imóvel, é caso também de ação de despejo e você pode pedir a liminar, já que é algo urgente. 7. O término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Então, vamos supor que a pessoa, quando entrou no imóvel, deu uma garantia, que as imobiliárias geralmente pedem, tudo mais, deu uma garantia de não sei, um fiador, um outro imóvel,
Por algum motivo, essa garantia ela terminou, acabou. O fiador revogou ali a fiança que ele prestou, a, não sei, a pessoa vendeu aquele imóvel que tinha sido dado em garantia. Nesse caso, ela tem um prazo para apresentar uma nova garantia. Se não apresentar garantia, a pessoa pode propor ação de despejo, porque ela não é obrigada a permanecer ali sem a garantia também no pagamento. Então, se tiver garantia no contrato ainda, não é autorizado aqui a medida liminar. Agora, se não tiver mais a garantia, o juiz pode deferir a liminar, já que você aguardar até o final do processo e a pessoa não tiver nenhuma garantia de que vai receber esses aluguéis, é complicado, né? Então, é por isso que exige-se aqui a comprovação de que não há garantia para pedir a medida liminar. 8. O término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do seu termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento de retomada. Aqui, então, é locação não residencial. Então, é comercial, é entre empresas, por exemplo. Eu tenho um imóvel comercial, faço a locação dele. Então, é um pouco diferente aqui os casos. Mas quando terminar o prazo desse contrato não residencial e a pessoa propor ação em até 30 dias, pode ser autorizada a medida liminar. Passou dos 30 dias, não pode mais. Aqui o caso, ó, notificação comunicando intento de retomada. Então, você notifica a pessoa dizendo que você tem a intenção de reaver o imóvel, né? É o caso de notificação que a gente falou agora há pouco também. É um exemplo aqui. A pessoa quer, vamos supor que o contrato não terminou, ou que o contrato até tenha terminado, mas vamos supor que o contrato não terminou ainda, e o locador queira reaver o imóvel por qualquer motivo, queira terminar com aquele contrato, ele pode notificar o, o locatário dessa intenção dele. É uma notificação, que pode ser extrajudicial ou judicial, como a gente falou há pouco. 9. A falta de pagamento de aluguel e acessórios. Acessórios é o quê? Conta de luz, conta de água, IPTU, enfim, da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela. Então, é o caso ainda das garantias também. Se a pessoa descumpriu as obrigações, não pagou aluguel, não pagou os acessórios, né, IPTU, os impostos, né, não fez esse pagamento, e o contrato não tiver qualquer garantia de fiança, de outro imóvel que foi dado em garantia, calção, nem nada, aí eu posso pedir a liminar. Se tiver garantia, não pode, não é autorizado, aí tem que esperar até o final da ação. Porque a pessoa está garantida, né? Ela tem um imóvel. Se a pessoa não pagar o aluguel, ela pode executar essa garantia e está tranquilo. Vejam que a lógica é utilizada aqui, né? Então, pessoal, são esses os casos aqui. São 9 casos que a lei do inquilinato prevê autorizando a medida liminar. Fora disso, não pode. Então, tem que decorrer todo o processo, esperar a sentença para o juiz autorizar a ordem de despejo. Então, partindo aqui da inicial, se tiver tudo certo, o locatário será citado para responder ao pedido de rescisão contratual, né? E se houver cobrança, ele e o fiador também vão ser citados para responderem a tal. Ou seja, se for somente a rescisão contratual e o despejo, cita-se para responder a isso. Se tiver cobrança, também é a mesma coisa, vai citar para responder a rescisão contratual e a cobrança também. Então, a pessoa já teria que responder tudo. Dentro dos 15 dias de contestação, pode o devedor purgar a mora, né? Aqui é um detalhe. Por quê? Não é porque a pessoa atrasou com as obrigações dela que ela pode ser também imediatamente aí despejada do imóvel. Mas dentro desse prazo, se ela pagar, né, purgar a mora significa pagar suas obrigações com todos as consequências que ela gerou, né? Então, ela deve calcular os aluguéis atualizados que ela deve, os acessórios que ela precisaria ter pagado, multa contratual,
custas e honorários do advogado em 10% do valor aqui da causa. Deve calcular tudo isso e depositar, né, para a pessoa, ou em juízo. Feito esse depósito, a pessoa se manifesta nesse prazo de 15 dias e pede ali a purgação, que seria essa, como se ela tivesse pagando tudo que está atrasado e, como não, né? É isso, ela está pagando tudo que está atrasado e ela então está quite com o seu locador, né? Não tem mais nenhuma obrigação pendente. Aí é um caso em que pode dar continuidade, né, ao contrato normalmente. Não se admite aqui a purga da mora se o locatário, em igual processo sobre o mesmo contrato, já houver utilizado, né, essa faculdade nos últimos 24 meses, contados da propositura da ação. Então, também não é uma faculdade que a pessoa pode utilizar à torto e à direito. Se nos últimos 2 anos a pessoa ela já utilizou dessa faculdade contra a mesma pessoa, né, o mesmo contrato de aluguel e o mesmo locador, ela não pode mais fazer isso. Porque senão aquela pessoa que ficaria a todo momento atrasando e, enfim, já é um tipo de penalidade para que ela não faça essas coisas. Mas se tiver tudo certo, ela é a primeira vez ou o prazo for maior que esse, ela pode utilizar dessa faculdade normalmente. Então, caso houver a concordância do autor, o processo é extinto. Então, o autor vê que está tudo certo os valores, concorda com a multa, as custas que foram pagas, ele pede a extinção do processo. Então, termina ali. Se ele discordar, ele tem também que motivar e especificar o que está faltando. É o valor do aluguel que está errado? É algum valor que está faltando? Tem que especificar e comprovar. Aí o juiz vai abrir oportunidade de complementação em 10 dias para a parte contrária. Se ela complementar, tudo bem, o processo extingue-se. Se ela não complementar ou oferecer contestação, o processo segue, né? O processo segue o rito comum. Então vai ter a fase probatória, que vai ter produção de provas, para verificar o que realmente está acontecendo e quem tem a razão nesse caso. E ao final o juiz profere sentença, né? E vai, se for de procedência da ação, ele vai decretar o despejo com a rescisão contratual e tudo mais. Então, vai declarar que aquele contrato foi extinto e decretando o despejo, com o prazo de 15 dias para a desocupação do imóvel. Então, a partir do momento da sentença, não é nem do trânsito em julgado. Por quê? O trânsito em julgado, quer dizer, uma apelação que eventualmente possa vir a ocorrer, ela não tem efeito suspensivo. Em regra, tem. Nos outros casos, está no processo comum de conhecimento, em regra tem efeito suspensivo. Mas existem casos expressamente previstos em lei que a apelação não tem o efeito suspensivo, como é o caso da ação de despejo. Então, teve sentença, a pessoa vai sair em 15 dias, vai ser despejada. Mesmo que ela interponha a apelação, vai aguardar o prazo e tudo mais, em regra não tem o efeito suspensivo. Ela vai ter que sair e aguardar o julgamento do recurso para decidir se ela estava ou não correta, tá? A não ser que ela prove a extrema necessidade de permanecer no imóvel, enfim, aí pode ser que o tribunal autorize a suspensão dessa ordem aqui de despejo. Mas, em regra, aqui nesse caso de despejo, não tem o efeito suspensivo. Então, por isso que eu disse, a partir do momento da ordem, da sentença, o juiz já expede o mandato de despejo. Então, não precisa nem aguardar trânsito em julgado, tá? Se a ação for de improcedência, né, que então vai ser, enfim, por qualquer motivo aí que o réu alegou, então o autor vai ser condenado ao pagamento das custas, honorários, e o contrato de aluguel eventualmente vai seguir, vai continuar, tá? Mas é isso, pessoal. Seria. Alguém ficou com alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa sobre? Eu esqueci de mudar a tela aqui para vocês verem, né? Ninguém falou nada, eu fiquei a todo momento na tela do artigo 59 aqui. Então tá aqui, né? O conteúdo.
Alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Principalmente da ação de despejo, que ela é bem importante. Depois eu vou mandar o conteúdo, já vou postar daqui a pouquinho para vocês lá no Ava, tá? O conteúdo. A gravação também eu consigo postar até agora, hora de almoço. Acho que eu já consigo baixar o vídeo, subir para o YouTube e colocar o link. Em relação às atividades, acho que eu já mencionei para vocês, né? Não tem mais pontuação para atribuir para vocês. Peço que vocês confiram se tiver tudo certo, ou se tiver faltando alguma coisa, aí me avisem. Em relação. Alguém teve notícia em relação deixa eu finalizar a gravação aqui, só para não ficar muito grande o vídeo, e aí a gente continua conversando. Pera aí.